Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Muito prazer, eu sou Esteves e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre o Manchester United, que anunciou o atacante Bryan Mbeumo. Vamos falar ainda do Real Madrid, que continua interessado no zagueiro William Saliba do Arsenal. Pep Guardiola indica a contratação do lateral direito Jules Koundé do Barcelona. Samuel Lino é pretendido pelo Napoli, que avalia sua contratação junto ao Atlético de Madrid. Vamos falar ainda do meia Rafael Veiga, que recebe uma consulta do futebol mexicano e pretende deixar o Palmeiras, e muito mais. Antes de tudo, já fortalece com seu like e considere se inscrever aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Desse modo você fica muito bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola nacional e internacional. Sem mais delongas então, seguimos com o vídeo de hoje. E bora falar das transferências que já foram anunciadas. Começando pelo Grêmio, que anunciou a renovação de contrato do centroavante dinamarquês Martin Braithwaite. O antigo acordo acabava no meio do ano que vem e agora ele fica então até o fim de 2027. O goleiro Keylor Navas, de 38 anos, trocou o futebol argentino pelo futebol mexicano. O costarriquenho assinou com o Pumas por um ano e deixa o News Old Boys por cerca de 1,7 milhão de euros. Já Lucas Veríssimo trocou de clube lá no Catar. O zagueiro de 30 anos assinou com o Al-Wakra e deixa o Al Duhail. Até o momento não foi revelado o tempo do contrato e também se houve alguma compensação financeira. O Al-Qadisiyah da Arábia Saudita anunciou nesta segunda-feira a contratação do centroavante Matteo Retegui, que tem 26 anos. O italiano assinou até o meio de 2028 e deixa a Atalanta da Itália, com custo de 68 milhões de euros. Tá aí então, mais um jogador que o futebol europeu perde para o mundo saudita. Ele que era pretendido por times do futebol inglês e também do futebol espanhol. O experiente centroavante Marko Arnautovic, de 36 anos, assinou por 2 temporadas com a Estrela Vermelha da Sérvia. O austríaco chega sem custos de transferência após não renovar com a Inter de Milão da Itália. O Rennes da França anunciou o meia francês Valentin Rongier, que assinou até o meio de 2028. O jogador de 30 anos deixou o Olympique de Marselha, também da França, a troco de 5,5 milhões de euros. E após várias idas e vindas, agora é oficial. O Manchester United já anunciou o atacante Bryan Mbeumo, que assinou pelas próximas 5 temporadas. O atacante camaronês de 25 anos deixa o Brentford a troco de 75 milhões de euros. Vale destacar que os Red Devils tiveram ao menos outras 2 ofertas recusadas pelo Brentford antes de conseguir este acordo. Mas o United insistiu na contratação e conseguiu chegar a um acordo. O que você achou? Valeu todo esse esforço? Será que o jogador vai conseguir se firmar no time inglês? Comente aí! Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. Botafogo comunicou ao volante Danilo Barbosa que ele está fora dos planos para a sequência dessa temporada. Ele já foi liberado então para buscar uma nova equipe no mercado. Com um contrato até dezembro, o jogador é disputado hoje no mercado por times como Fortaleza e Atlético Mineiro, revelou o site Globo Esporte. Inclusive no Leão do PC, ele seria um pedido do novo técnico Renato Paiva, e a tendência é que ele jogue por lá na sequência dessa temporada. Já segundo o jornalista Fábio Vargas, o colombiano Juan Cuadrado foi oferecido ao Grêmio nos últimos dias. O jogador de 37 anos é polivalente e joga principalmente como lateral direito, posição que agrada ao técnico Mano Menezes. Porém, até o momento, não há nenhuma negociação em curso. Mas como ele está livre no mercado após deixar a Atalanta da Itália, não é um grande problema uma negociação. Ele pode chegar então sem custos de transferência. Antes de defender o time de Bérgamo, ele já passou por Juventus, Inter de Milão, Chelsea e entre outras equipes. Ou seja, é um jogador com bastante rodagem e pode cair muito bem no time gaúcho. E o Palmeiras segue no mercado buscando um reforço para o meio de campo e fez uma sondagem pelo meia mexicano Marcel Ruiz, que pertence atualmente ao Toluca do México. Porém, segundo revelou o site Globo Esporte, o meia de 24 anos recusou a investida do Verdão, já que não pretende vir ao Brasil neste momento. A ideia dele é jogar na Europa. Recentemente ele chegou a receber uma proposta do Ipswich Town, time do futebol inglês, porém ele não se animou com a proposta e acabou recusando. Por isso então, aguarda por novas investidas de lá. E o Toluca do México entrou em contato com o Palmeiras recentemente para avaliar a contratação do meia Rafael Veiga. A ideia foi entender os valores de uma possível negociação. Foi o que revelou o jornalista Diego Firmino. Neste primeiro contato, o time mexicano teria se assustado com os valores pedidos e por isso não iniciou nenhuma negociação até o momento. Aos 30 anos, o meia tem contrato com o Palmeiras até março de 2027 e vê com bons olhos deixar o time no meio deste ano, onde a sua prioridade é o futebol europeu. Mas até o momento não tem nenhuma negociação ou propostas de lá.
E o Milan da Itália já achou um substituto para o lateral esquerdo Theo Hernandez, que foi vendido para o Al Hilal da Arábia Saudita. Estamos falando de Pervis Estupiñán, que pertence ao Brighton. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o negócio foi selado em 17 milhões de euros fixos e mais 2 milhões em bonificações, caso ele cumpra algumas metas no contrato. Negócio então fechado, e o equatoriano de 27 anos assina um contrato de longa duração com o time italiano. O anúncio oficial é iminente. Segundo o jornalista espanhol Mateu Moreto, o Napoli da Itália tem interesse em monitorar a situação do polivalente Samuel Lino, que pertence ao Atlético de Madrid da Espanha e onde é visto como negociável para esta temporada. A ideia dos colchoneiros é vender o jogador de 25 anos para fazer caixa e deste modo investir em novas contratações, já que o jogador não estaria nos planos do técnico Diego Simeone. Bom, até o momento então nenhuma proposta foi apresentada e segundo o site Transfermarkt, o brasileiro tem um valor de mercado na casa de 22 milhões de euros. E o Manchester United fez uma promoção e topa liberar o atacante Alejandro Garnacho por cerca de 40 milhões de libras. Pelo menos foi o que revelou o jornal britânico The Telegraph. O argentino é pretendido hoje por 3 equipes na Premier League, sendo Chelsea, Aston Villa e também o Tottenham. Lembrando que em janeiro deste ano, o Manchester United estava pedindo cerca de 70 milhões de libras, valor que acabou assustando o Chelsea e também o Napoli. Ambos tentavam sua contratação naquele momento, mas acabaram desistindo devido a essa alta pedida. Agora quem sabe então com esse valor reduzido, o time inglês consiga um negócio. Outro time que também foi apontado recentemente como interessado foi o Atlético de Madrid da Espanha, mas parece que o negócio esfriou por lá. O técnico Pep Guardiola do Manchester City está interessado no lateral direito Jules Koundé, que pertence atualmente ao Barcelona. Segundo o jornal RMC Sports, o Barça então tem interesse de renovar o contrato do francês, cujo atual acordo acaba em 2 anos. E a ideia é justamente blindar a sua saída, mediante esse interesse do City. Lógico que isso também não impede a saída do jogador, já que o time inglês pode fazer uma proposta e convencer tanto o Barcelona quanto também o jogador, visto que o time catalão não passa por um bom momento econômico e uma boa proposta pode mudar os planos. Segundo o site Transfermarkt, o jogador de 26 anos tem um valor de mercado na casa de 65 milhões de euros e só sai então mediante uma proposta acima do que esse montante. Enfim, no momento é apenas o interesse do técnico Pep Guardiola para levar o jogador ao Manchester City. Não há negociações, muito menos propostas por o Jules Koundé. Mas o que acha? Seria um bom reforço para Guardiola? Comente aí. E o Real Madrid continua interessado no zagueiro William Saliba do Arsenal, segundo revelou o jornal francês L'Équipe, e a ideia então é contratar o jogador para o futuro. Por sua vez, o Arsenal teme perder o jogador de 24 anos, que é hoje um pilar defensivo do time, e também então já trabalha na renovação contratual com a ideia de mantê-lo por mais um tempo. O atual contrato de Saliba com o Arsenal acaba no meio de 2027, ou seja então é um contrato bem curto, e a ideia então além de estender o contrato é dar uma boa valorização salarial. Agora o que se fala muito lá no futebol inglês é que o jogador pode ser convencido pelo Real Madrid por um projeto esportivo que seja bem vitorioso e grandioso para o jogador. Isso pode pesar muito e ele decidir então deixar os Gunners. Com um valor de mercado na casa de 80 milhões de euros, William Saliba é um desejo bem antigo do Real Madrid e quem sabe então o time deve tentá-lo ainda nesta janela, já que mesmo após contratar Jim Huijsen, o time vai atrás de mais um zagueiro para completar a zaga. E quem sabe então o francês chega como reforço de peso para a sequência dessa temporada. Diz aí, seria um bom nome? Deixe aqui nos comentários. E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Eu espero que tenham gostado e principalmente que tenham entendido. Se você gostou então, já fortalece com o seu like e considere se inscrever aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Estamos quase batendo a marca de 20 mil inscritos. Falta muito pouco. Eu ficaria muito feliz se você fizesse parte disso. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu desejo a todos um ótimo e abençoado dia e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço.